Amém. Queridos, a palavra para nós hoje se encontra num verso só do livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias é o livro seguinte ao profeta Isaías. Procura lá, Velho Testamento, abra a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia virtual aí no seu celular. Nós vamos lá para o capítulo de número 31 do livro do profeta Jeremias. E vamos ler o verso, apenas um verso de número 9. Vamos lá. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 9. Amém. Não posso deixar de chamar minha princesinha para vir ler, né, moçada? É um verso só, mas vou pedir ela para vir ler para a gente aqui. Amém, queridos e queridas. Feliz Dia dos Pais, não podia deixar, já falei, né, pelo Zap, né, de todas as formas, mas que Deus abençoe vocês, né, com um dia maravilhoso que ainda não acabou. Tem muitas surpresas, muitas alegrias, eu tenho certeza. E a palavra do Senhor se encontra no livro de Jeremias, capítulo 31, apenas um versículo, versículo 9, e diz assim: virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Esta é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, queridos. Amém, amém. Você prestou bem atenção nesse verso? Esse é um verso profético. Hoje é Dia dos Pais, mas é um verso profético para todo o povo, viu? Amém. E eu quero, de uma forma muito carinhosa, trazer aqui uma palavra do coração do Senhor para o nosso coração. Primeiro veio aqui e bateu no coração desse humilde servo de Deus, e eu espero que com muita precisão eu consiga transmitir essa verdade preciosa para o seu coração, para encher você de esperança e fé. Amém? O verso fala de um momento em que Jeremias fala como o povo um dia se apresentará diante de Deus. E ele diz assim: virão com choro, com súplicas, e o Senhor diz assim: eu os levarei. Com choro e com súplicas, eu os levarei. Vou guiá-los aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito, meu irmão, minha irmã. Amém. Vamos lá. Você prestou bem atenção? A gente vive dizendo por aí assim, olha, quando a gente passa por por alguma situação qualquer, né? E em várias circunstâncias da vida, sejam elas boas ou ruins, a gente aqui e acolá solta uma dessa. A gente diz assim: isso aconteceu assim porque Deus é Pai, não é verdade? Deus é Pai. E essa é uma verdade, certo? Esse caráter, irmãos, certo? Em geral a gente associa essa expressão, né, Deus é Pai, a esse caráter justo de Deus, né? Olha, aconteceu de forma justa, sabe por quê? Porque Deus é Pai, certo? O mundo muitas vezes se levanta contra a gente, parece que tudo vai desabar na sua cabeça, mas não acontece porque Deus é Pai. Parece que as coisas não vão caminhar bem, ou alguma coisa dá mais certo do que você esperava. Rapaz, eu pensava que ia ser desse jeito, mas foi muito melhor, olha, porque Deus é Pai. Então esse caráter justo de Deus, ele persegue a gente a vida inteira. E é por isso que eu hoje quero, de alguma maneira, exaltar essa pessoa, a figura do Pai, falar um pouco da figura do Pai, naquilo que Jesus nos ensinou, certo? Naquilo que Jesus nos ensinou. Jesus falou várias vezes do Pai. Jesus falou várias vezes sobre o Pai, certo? E eu quero falar dessa figura preciosa na nossa vida. Talvez até muitos aqui estejam dizendo assim: pastor, o senhor não teve um pai igual ao meu. Eu digo: querido, nem eu tive um pai igual ao seu, nem você teve um pai igual ao meu, né? Os pais, cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira, cada um tem sua história, certo?
se não são perfeitos. Eu hoje pela manhã assisti o culto de Dom Paulo Garcia e fiquei muito feliz. O Dom Paulo falando é um bálsamo para o coração da gente. E ele dizendo assim, pois é, certo? Nenhum pai é perfeito, nenhum filho é perfeito, certo? Filhos que são hoje, eu já fui filho um dia, né? Continuo sendo filho hoje, tá? Eu estou dizendo assim, fui filho pequeno, né? Debaixo da tutela do meu pai. Hoje eu sou pai porque tenho filhos debaixo da minha tutela, debaixo da minha responsabilidade. E aí eu posso perceber que se meu pai não foi perfeito, eu também não consegui ser perfeito, ser o pai perfeito que eu gostaria de ser. Estou lutando, estou na luta, estou na estrada, mas a gente sabe, como disse nosso querido Dom Paulo, talvez hoje, né, nesse tão declamado Dia dos Pais, e apesar de ser também um apelo comercial, né, para a gente atender as questões, né, enfim, as questões mercadológicas e tudo mais, a gente não deve, concordo com o Dom Paulo, não deve nunca perder uma oportunidade da gente fazer o bem para alguém e nos lembrarmos de forma especial das pessoas que a gente ama. Então, se tem que ser hoje, vamos embora, é hoje, certo? Agora, hoje eu quero falar desse pai bom, eu quero falar do pai bacana, do pai legal. E quando eu digo do pai legal, do pai bacana, não estou falando do pai perfeito, certo? Entendeu? Todo mundo sabe que nós somos cheios de defeitos, irmãos. Mas eu estou falando daquele pai que a família se agrada dele, que a família o admira, aquele pai que as pessoas, quando falam dele, em geral, falam bem, certo? Em geral, são pessoas, né, que ressaltam as qualidades dessa pessoa, que muitas vezes esse pai se torna referência em muitas coisas. Eu estou falando desse pai que, de alguma maneira, a sua história de vida acabou se tornando um referencial tanto para a sua própria família quanto para outras pessoas, né? Então, de certa maneira, estou falando daquele pai cujo filho tem orgulho do que ele foi, tem orgulho do que ele é, tá certo? Não estou falando, repito, do pai perfeito, porque eu acho que perfeito só o Senhor. E como todo pai, reconhecendo também eu como pai, eu reconheço em mim muita imperfeição suficiente para dizer que eu não posso aqui estar de forma alguma falando do pai perfeito, porque o pai perfeito é o pai das luzes, né? Eu estou falando daquele pai que muitas vezes na sua imperfeição, em geral, quando ele lidava com a gente de forma mais dura, em geral ele tinha razão. Em geral, na maioria das vezes, ele tinha razão, certo? E quando alguém falava das suas qualidades, a gente como filho, a gente ficava ali todo orgulhoso, todo gabola, certo? Nas rodas de amigos, as pessoas falavam bem dele, e se alguém falava do pai, a gente ficava orgulhoso em saber, em poder dizer que o nosso pai fazia isso ou aquilo muito bem feito, certo? Por que eu digo tudo isso? Porque foi assim que Jesus falou do pai. Foi assim que Jesus falou do pai. Foi dessa maneira que Jesus tratou, veja bem, Jesus trouxe o povo de Israel para um relacionamento, uma relação mais intimista com Deus, certo? Essa expressão Abba Pai, que quer dizer paizinho, pai querido, painho, para usar uma expressão bem nordestina, né? E Israel costumava tratar Deus como aquela figura da reverência, do Pai Celestial, aquela coisa, e Jesus trouxe ele para aquela relação de aconchego, tá certo? Então eu quero hoje falar dessa forma, porque foi exatamente isso que Jesus veio fazer conosco, nos trazer para um relacionamento de intimidade com Deus. Quando o próprio Jesus fala lá em João 10,30, eu e o Pai somos um, certo? Isso com certeza revelou para mim e para você o quanto ele era um bom filho. Em João 17, Jesus, quando ora a Deus, ele diz assim, olha como Jesus se expressa falando acerca de mim e de você. Ele diz lá em João 17, diz assim, a partir do verso 17, ele diz assim, santifica-os, Pai, na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Sabe o que está falando aqui? De mim e de você. De mim e de você. Certo? Ou seja, o desejo de Jesus, irmãos,
era para que, pela figura do Pai, nós nos tornássemos pessoas melhores. E isso é uma verdade para os dias de hoje. Quando a palavra do Senhor nos fala lá em Mateus 5, no verso 48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, isso revela isso claramente. É o que a palavra quer fazer comigo e com você. Das qualidades do Pai, nos chamando a uma perfeição. Eu sei que parece loucura, mas falar em perfeição para gente imperfeita feito nós, parece loucura, mas é assim. O Evangelho quer tornar perfeitos aqueles que são imperfeitos, feito eu e você, certo? E o que foi que Jesus falou do Pai? Amém? Vamos aqui de forma muito breve e gostosa falarmos um pouco disso. O que foi que Jesus falou do Pai? Lá em Lucas capítulo 6, no verso 36, Jesus diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Meu irmão, minha irmã, você tem exercido a misericórdia nesses dias? Parece um pouco clichê, mas olha, irmãos, quando você liga a sua TV, quando você abre a sua internet, e eu fico estarrecido quando a gente ouve as manchetes gritarem em alta voz dizendo que aumentaram vertiginosamente os casos de violência doméstica. E quando se fala em violência doméstica, irmãos, ninguém está falando aqui somente naquela violência física, em alguém que deu um tapa no outro. Irmãos, a violência ela pode vir por muitos caminhos. Alô, presta atenção aqui no que eu estou lhe dizendo. A violência pode vir por muitos caminhos. Havia uma expressão que eu vi uma vez na minha casa, certo? Quando eu me lembro bem, eu era pequeno, mas meu pai passou um tempo de dificuldade no trabalho o lugar onde ele trabalhava lá em São Paulo, e eu via muito meu pai chegar em casa preocupado com alguns comentários, porque as pessoas são assim, as pessoas comentam, as pessoas falam, e eu ouvi uma expressão interessante que nunca mais me esqueci, né? E a expressão foi a seguinte: meu pai dizia assim, as pessoas quando falam, elas falam magoando e parece que estão o tempo todo procurando fazer uma espécie de terrorismo psicológico. Pois é, era uma espécie de terrorismo psicológico. Irmãos, a violência muitas vezes pode vir por aí. Tem gente que preferiria levar um tabefe ao ouvir certas palavras que a pessoa, por falta de misericórdia, proferiu. Tem gente ferindo com a boca, tem gente ferindo até no silêncio. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que brota do nosso coração. A gente tem que aprender, quem sabe nessa pandemia é tempo da gente exercer muito, não é um pouco mais não, é muito mais dessa nossa misericórdia. Irmãos, olha, alô, não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém. Absolutamente ninguém. Ou você acha que tá fácil para as pessoas que estão aí trabalhando nos serviços essenciais, que tem que sair para a rua todos os dias, por qualquer razão, se arriscando a pegar uma doença, a pegar essa virose, e a gente, como eu já disse aqui em outras situações, a gente não sabe de que lado da linha a gente está. A gente não sabe se você está do lado daqueles que com 100 e tantos anos pegaram a Covid e saíram batendo palma do hospital, ou se você está do lado daqueles que com 30 e pouco, com 20 e pouco, bombadão, saradão, tomado lá todas as precauções, tomava tudo que era vitamina, músculo para tudo que é lado, uma saúde aparentemente de pedra, e a Covid levou. De que lado você está? Você não sabe. Ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. Então, não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. E o convite é esse, para a gente agir com misericórdia com as pessoas. As pessoas estão estressadas aí fora, a gente não sabe quando isso vai acabar. A gente liga a nossa televisão e você vendo os gráficos da doença Brasil afora, e a gente fica preocupado, porque nenhum governante, por mais político que ele seja, por mais que ele esteja tentando explorar isso politicamente, a verdade é que a doença ainda não está dando muitos sinais claros e certos de que está indo embora. E a gente quer que ela vá. Deus pode dar um sopro de hoje para amanhã, isso tudo mudar? Pode. Mas se não aprove ao Senhor que isso ainda acontecesse, é talvez o tempo do nosso deserto, irmãos. O povo de Israel passou 40 anos peregrinando pelo deserto até chegar na Terra Santa. Quanto será o nosso tempo? Eu não sei, você não sabe. A verdade é que a gente precisa aprender durante esse tempo.
Então vamos ser misericordiosos, irmãos, porque apesar de tudo isso, apesar de toda essa luta, apesar de todo sacrifício, apesar de toda incerteza, apesar de todo medo, apesar de toda angústia, de todo estresse, queridos, nosso Pai Celestial é misericordioso. E a gente precisa entender que as pessoas precisam de misericórdia, certo? E às vezes as pessoas não sabem o que significa isso. Tem gente que confunde misericórdia com graça. Alô, você sabe qual é a diferença entre graça e misericórdia? São coisas diferentes. São parecidas, mas são diferentes. Deixa eu explicar a você. Graça é quando você recebe de Deus aquilo que você não merece. Olha, ganhei. Ai, ganhei isso ou aquilo. Certo? Tô doido para ganhar na loteria, meu irmão. Eu não jogo. Mas eu tenho fé que um dia eu ganho. Porque se Deus quiser, eu ganho. O povo ri muito de mim. Como é que o senhor quer ganhar sem jogar? Eu digo, meu irmão, se ganha na loteria de muitas formas. Eu já ganhei quando casei com a minha princesa aqui. Pronto, eu já sou o homem mais feliz do mundo. Nem nessa loteria dos homens eu preciso mais ganhar. Já ganhei. Certo? Pronto. Já ganhei porque tenho filhos maravilhosos, tenho uma família linda. Alô, não são sempre... Aqui minha família tem problemas igual a família de qualquer um. Mas a gente precisa entender, irmãos, que graça e misericórdia são coisas diferentes. Graça é quando a gente recebe de Deus aquilo que a gente não merece. E a misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merecia. Como é que eu posso ilustrar isso de maneira bem legal? Fácil, tranquilo. Imagine um filho seu que ele, dentro da sua casa, ele quebra um jarro de vidro, um jarro de cristal, que você preza muito por ele. Você ganhou de presente de uma pessoa querida, guarda ele naquele cantinho, e um dia ele brincando, ele nessa brincadeira bateu ali, o jarro quebrou. Pronto. Quebrou aquele jarro querido e tudo mais, o que é que ele merece? Merece umas lapadinhas, umas palmadas, um puxão de orelha, um castigo, uma mesada recolhida, ou o que seja, não é verdade? Pois é, merece muita coisa, mas ao invés de dar um puxão de orelha, ou o que quer que seja, o pai se assenta com ele e diz que ele precisa tomar mais cuidado com as coisas que ele faz, caso contrário, ele vai destruir todas as boas lembranças que o pai guarda com muito carinho em cima daquela cristaleira. Então o que aconteceu? Quando ele não deu ao menino o que ele merecia, ele agiu com misericórdia. Ele merecia umas palmadinhas, merecia, mas o pai não deu, certo? Então, irmãos, a misericórdia de Deus é assim. E alô, misericórdia de Deus não é a premiação pelo erro, não. Olha, eu estou te premiando, hein, meu irmão? Estou te premiando, você já saiu no lucro. Não é assim, certo? Misericórdia de Deus não é um prêmio porque a gente agiu errado, certo? Se algo Deus não está fazendo, é elogiando o nosso erro, certo? Mas Ele antes nos dá a consciência daquilo que é correto, daquilo que é justo. É assim que Deus faz. Em Gálatas 6:7, a Bíblia é muito clara, e eu ensino muito isso aqui na minha casa, dizendo aos meus filhos assim, a Bíblia ensina assim, olha, não erreis, de Deus não se escarnece, certo? Porque tudo que o homem plantar, certamente colherá, certo? É verdade. Eu vivo ensinando isso aos meus filhos o tempo todo aqui, eu digo, vai colher o que planta. Por quê? Porque se você plantar o que é bom, colherá o que é bom. Se plantar o que é ruim, vai colher o que é ruim. Então cuide no que você está plantando. Alô, papai, cuide no que você planta hoje, viu, paizão? É isso aí. Porque quando você planta misericórdia no coração do seu filho, você vai colher misericórdia lá na frente, certo? Se você passa a vida inteira humilhando seu filho debaixo dos seus pés, lá na frente você pode colher uma grande mágoa, e esse filho talvez não seja para você o filho que você sonhou tanto, porque você não soube cultivar no coração dele o amor e a misericórdia que são tão preciosos para uma vida saudável. Eu assisti a televisão ontem e vendo que crianças precisam dormir bem, precisam ter um sono tranquilo para terem saúde na velhice. Então você repare que até o cuidado do pai com o sono dos filhos, ele é importante. Se você não der a seu filho um sono tranquilo, um sono sossegado, um sono de paz, ele pode se tornar uma pessoa de idade cheia de doenças, tá certo? Então repare como é precioso o nosso cuidado, certo? Nossos erros, irmãos, os meus erros e os seus, eles têm várias etiologias, certo?
vão desde a vontade, certo? A gente escolhe fazer a coisa errada, certo? Acontece, você sabe o que é certo, sabe o que é errado. Não, mas eu quero fazer o que é errado. Você não pode comer doce porque você é diabético, mas você vai lá e escolhe o doce, certo? Pois é, fez um erro, cometeu. Não adianta reclamar depois que está com o açúcar pulando pelos cabelos, não adianta. Você tem que entender que se você errou, foi porque você escolheu, certo? Mas nós cometemos muitos erros também pela nossa condescendência com o erro, a gente vê que está errado e deixa lá, porque às vezes a gente diz assim, não tenho nada a ver com isso. Às vezes, de fato, a gente nem tem, não somos nós os responsáveis por aquilo. Mas se você puder fazer alguma coisa, se estiver ao seu alcance, muitas vezes a gente erra, porque a gente é condescendente, deixa a coisa rolar. Sem falar nas muitas vezes em que a gente pode errar por ignorância, tá certo? Aí tá certo, vamos lá. Você não sabia que estava errado, e aí vamos lá, tá certo? Então, por muitos caminhos a gente erra. Mas a Bíblia diz, certo? Que o salário do pecado é a morte, está lá em Romanos 3:23, certo? Mas a mesma palavra nos revela, repare que coisa linda, lá em Ezequiel 33:11, quando Deus diz assim, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que razão morrereis, ó casa de Israel? É isso aí, tá vendo o que é que Deus quer? Deus quer que a gente mude, Deus quer que a gente se deixe ser transformado por essa maravilhosa graça que Ele derrama sobre a vida da gente todos os dias. Então, meu irmão, minha irmã, faça, certo? Abra os olhos e vamos ser como Deus é, como esse nosso Deus e Pai misericordioso é, cheios de misericórdia. Se algo agrada ao coração de um pai, irmãos, é quando um filho reconhece os erros que ele cometeu, certo? Por quê? Porque a misericórdia do Pai, queridos, ela aponta para esse amor que não tem tamanho, tá certo? A misericórdia de Deus é algo extraordinário. E é interessante, eu ouvi um dia desse, já faz algum tempo, do nosso querido Dom Alexandre Ximenes, a etiologia da palavra misericórdia. Misericórdia ela é uma composição de duas palavras. Misere, que quer dizer pano que se desmancha, e cordis, certo? Que vem da raiz de coração, certo? Então, quando a expressão misericórdia, ela quer dizer assim, que o coração de Deus, né, é um coração misericordioso, porque o coração de Deus ele se desmancha como um pano velho de tanto amor por gente, feito eu e você, certo? Então o que Deus quer, irmãos, é que a gente tenha compaixão, essa compaixão que vem, daqui de dentro, do coração, certo? Para que a gente se aproxime um pouco mais dos sentimentos das pessoas que nos cercam. Vamos viver esse Dia dos Pais como um grande exemplo, tendo Deus Pai como um bom exemplo para todos nós, entendendo que essa misericórdia nos levará mais longe. Amém? Em segundo lugar, presta atenção, Jesus falou o seguinte acerca do Pai. João capítulo 14, verso 28, Jesus diz assim, ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente se alegrariam, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Olha que coisa linda. Repare, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, certo? São, né, esse Deus trino, certo? E imensurável, grande em poder e misericórdia e amor, certo? O Filho disse, olha, o Pai é maior do que eu. Esse sentimento, irmãos, é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque esse é o sentimento que todo filho sente acerca do seu pai, certo? Todo filho tem essa visão da grandeza, do significado do seu pai para a sua vida, certo? O pai, além de ser, quando a gente é pequeno, né, além do pai ser maior em estatura, mais forte, mais experiente, porque já rodou mais na vida, portanto tem mais sabedoria, mais vivido e com certeza mais seguro para os desafios da vida, isso tudo para conferir a cada um de nós segurança, para que, como bom conselheiro, como bom tutor, como um bom pai, nos ajudar a darmos um passo depois do outro. Essa força, essa experiência, essa
sabedoria, que nos transferem uma segurança que nos dá a capacidade de firmarmos os nossos passos um depois do outro, para que a gente siga pela vida e tropeçando menos, né? Muitas vezes a gente tropeça. Os tropeços da vida também fazem parte da caminhada, também nos ensinam a caminhar. Afinal de contas, nós precisamos de equilíbrio, é verdade, porque o Pai não vive a vida da gente, o Pai viveu a vida dele, sua experiência vai nos ajudar, mas não nos garante 100% de imunidade às intempéries da caminhada, certo? Então, mas a sua segurança, né, essa sua experiência, essa sua sabedoria, nos transfere em segurança para a gente dar um passo depois do outro, correndo menos risco ao caminharmos. E quando a igreja, quando o corpo de Cristo caminha assim, irmãos, nessa obediência, nesse entendimento, a igreja vai caminhando, passos firmes, mesmo entendimento, mesmo sentimento, e Deus na caminhada vai se revelando para a gente. E Deus nessa caminhada vai falando aos corações daquilo que Ele tem, né, da sua vontade, para que a amada igreja caminhe triunfante até o dia do Senhor. Amém. Então quem vê o Pai como Jesus via, considera-o em respeito e em autoridade. A gente tem visto por aí, que parece que essa palavra anda meio esquecida, em muitos lares por aí, certo? E a gente não pode se esquecer, certo? Que os pais precisam ser respeitados, certo? Na figura daquilo que eles representam como sacerdotes do seu lar e pela autoridade que tem. Agora, alô, querido, querida, não confunda não. É muito feliz a família que tem esse binômio, respeito e autoridade em consideração. Essa família é uma família feliz. Se essas palavras não estão esquecidas dentro de um lar, essa família é uma família equilibrada. Por quê? Porque tudo isso é praticado, mas praticado em amor, em compreensão, com diálogo, com disciplina. O desrespeito, ele é sinal evidente de uma falta de sintonia, de uma falta de sincronia na conversa, de uma falta de entendimento nos diálogos que não conseguem encontrar a vertente comum, que não conseguem encontrar um denominador comum, falta misericórdia para entender o sentimento um do outro, falta entendimento, às vezes tem mais autoritarismo do que autoridade, e quando tudo isso começa a se misturando, dá uma sopa horrorosa, certo? E aí, por conta disso, muitos lares andam por aí sofrendo, e talvez hoje a consequência de muitos lares que estejam aí sofrendo com essa tal violência doméstica, e como eu disse e repito, nem sempre a violência é física, mas é aquela violência malvada, das palavras mal colocadas propositadamente, palavras colocadas para ferir, porque olha, é muito comum isso acontecer dentro de uma casa, porque as pessoas se conhecem, as pessoas sabem a sensibilidade um do outro, sabe exatamente dizer aquela palavra que fere, sabe exatamente dizer, porque conhece as fraquezas e as virtudes do outro também, mas fica explorando a fraqueza um do outro ali, matando devagarzinho o amor que insiste em sobreviver, irmãos. É tempo da gente olhar para a figura do Pai, pela figura que Ele realmente representa na nossa vida, com respeito, com autoridade e em consideração. A gente precisa entender que a relação de Deus para conosco, irmãos, muito embora Ele seja todo poderoso, certo? É uma relação de amor. E a nossa relação com Deus Pai não é uma relação de comandado e comandante, como também não deve ser essa uma relação dentro de uma casa. Por mais que o Pai tenha autoridade, por mais que o Pai seja o sacerdote do seu lar, mas as relações não passam por essa, do comandante e do comandado, certo? A autoridade, sabe o que é? É você reconhecer o valor do outro, mas sem autoritarismo, tá certo? Então talvez seja esse um tempo bom, irmãos, para a gente perceber que o Pai, em qualquer idade, em qualquer tempo da sua vida, Ele quer ver e se alegra em saber que a sua autoridade é reconhecida. Amém? Então vamos olhar mais para a figura dos nossos pais e eu lembro de hoje pela manhã, Dom Paulo dizendo, não estou aqui falando somente dos filhos pequenos, não. Eu estou falando aqui para os adultos. Tem muita gente velha, muita gente, quando eu digo velha, é adulta, gente já dona do seu nariz, certo?
que não respeita os seus pais adequadamente, que não os respeita adequadamente, que não os leva em consideração. E Dom Paulo deu uma ilustração extraordinária, que eu até conhecia, dizendo de uma família cujo o vovô já sofria um pouco com a idade e tudo mais, e ele comia com a família na mesa, e na hora que ele comia, ele tremia as mãos, e por conta disso ele derramava o suco na hora que ia tomar, ele derramava comida fora do prato, na hora que ele ia colocar a comida na própria boca, derramava metade, sujava todo lugar, até que um dia o filho dele, né, o pai daquele lar, né, o dono da casa, ele disse: papai, não dá mais para o senhor comer com a gente na mesa, o senhor agora vai comer no outro lugar, porque o senhor faz uma desarrumação enorme. E aí colocou para o pai um prato de madeira, certo? E um talher de madeira, para que ele pudesse comer, porque se ele derramasse não faria barulho e não corria o risco, caso ele derrubasse o prato, ele não quebrasse o prato. No outro dia, ele, quando chega em casa, encontra os filhos dele brincando no quintal, e quando chega lá para ver, os meninos estão procurando um pedaço de madeira. E aí, vocês estão fazendo o quê? Estamos aqui, papai, procurando um pedaço de madeira. Ele: para quê? Para a gente fazer um prato, um garfo e uma faca. Ele: certamente isso é pro vovô. Ele: não é pro vovô não, é para você. Ele: mas para mim? Por que para mim? Quando você ficar velho. Olha, meu irmão, eu já ouvi a seguinte expressão: a cartilha dos pais é o caderno de exercício dos filhos. Vou repetir: a cartilha dos pais é o caderno de exercício dos filhos. Então, irmãos, vamos ser misericordiosos dentro de casa. O mundo aí fora vai passar, vai viver um novo normal, mas esse novo normal não vai ter valor nenhum se esse novo normal não começar acontecendo dentro dos lares e dentro dos relacionamentos. É aí onde Deus quer trabalhar, certo? Talvez o mundo ainda não tenha sentido o suficiente para se deixar ser transformado por dentro, porque essa pandemia continua do jeito que está. É preciso botar a igreja para orar, tá certo? Essa semana o irmão disse: pastor, vamos voltar aos nossos cultos presenciais. Eu digo: vamos, quando o Senhor falar ao coração nós vamos voltar, mas enquanto isso, a igreja não pode baixar a guarda, nem aqui, nem estando em presença, não importa, em qualquer lugar. Queremos estar juntos, irmãos, em oração, clamando por um mundo melhor, e que esse mundo comece agora nos relacionamentos dentro de casa, certo? A verdade é, queridos, é que qualquer filho, reconhecendo a grandeza do seu pai, é um gigante nos ombros de um homem que ele respeita. Qualquer filho é um gigante nos ombros de um homem que é levado em consideração. Todo filho deseja crescer, todo filho deseja ser grande como seu pai foi um dia. Talvez a palavra seja essa: quer ser gigante, né? Aquele gigante que o seu pai foi. Todos nós um dia sonhamos com isso. Eu sonhei, você também, quando o seu pai e o meu, quem sabe, colocou você nos ombros para você caminhar. Quando a gente calçava os seus sapatos e um dia sonhávamos em ter um pé grande como o dele, hoje você tem tudo isso para que você possa caminhar com segurança. Eu quero terminar essa palavra dizendo a você o seguinte, e aí vem aqui uma última expressão que eu escolhi para falar daquilo que Jesus falou acerca do Pai, certo? Porque nos passos do Pai, irmãos, o mundo vai viver tempos melhores. A Bíblia diz em Provérbios 20, 24 que o Senhor, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Lá no Salmos 37, verso 23, diz assim, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E aí Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 15, uma coisa muito bonita acerca do Senhor. Disse assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Olha que coisa linda, meu pai é o lavrador. Eu quero dizer a você o seguinte: Jesus é a videira, e a videira, para florescer, ela precisa ser plantada pelo agricultor. Ela precisa ser plantada pelo lavrador. E se tem uma coisa que todo lavrador precisa saber, ele precisa conhecer a terra que ele está mexendo. Uma cultura de arroz, ela só prospera em campos alagados. Se você plantar um pé de manga num campo alagado, ele não vai pegar.
Cada cultura tem o seu bercinho certo. Cada semente tem o seu solo devidamente preparado pelo agricultor para receber a semente. Quem sabe hoje tem lares por aí cheios de gente com o coração duro, aquela terra seca. Deixa eu te dar uma boa notícia. O pai agricultor, querido, querida, deixa ele passar com um trator celestial aí pelo seu coração, amém? Para afofar essa terra. Deixa ele jogar o adubo que precisar jogar aí para transformar, para corrigir essa terra, para ela receber a boa semente. E eu vou te dar uma notícia melhor ainda, relaxe. Relaxe bem muito. A única coisa que você precisa é dizer, Senhor, eu quero, só isso, certo? Não vai precisar alugar máquina de ninguém e nem vai pagar nada pelos insumos. Tudo isso Ele traz. Você só precisa dizer, Senhor, nessa terra do meu coração, eu quero que Tu trates com ela. Então, se está te faltando perdão, se está te faltando humildade, se está te faltando, se você tem orgulho e exagero aí no seu coração, se você está com um mundo de sentimentos atrapalhados, está guardando raiva à toa e outras tantas coisas que a gente vai carregando vida fora, e esse teu coração está aí ressecado, precisando dessa água preciosa para ser revolvido de novo, revolvido e afofado para receber a semente, deixa com o Pai, amém? Porque Jesus é a videira e Deus Pai, o Deus que é Pai, Ele é o agricultor. Deixa Ele mexer nessa terrinha, deixa Ele dar uma sacudida, certo? Assim como o Pai conhece cada filho, Ele conhece a terra de cada um, certo? Ele conhece o solo que Ele vai precisar tratar. O agricultor sabe da terra, sabe como tratar ela, sabe como corrigir as falhas que ela tem, sabe como preparar ela para receber a semente que ele quiser cultivar ali. E o agricultor faz isso, lavrando essa terra com as próprias mãos, com o suor do seu rosto, com o esforço do seu trabalho. É assim que todo pai faz no coração de um filho. E aí, querido, querida, vamos lá. Não precisa nem ser aquele pai extraordinário, aquele pai legal. Eu já vi por aí testemunho de uma pá de gente que teve o pai que era só misericórdia. Que aos olhos de alguns faltou tudo ali. Mas aquele pai daquele jeito duro, daquele jeito brigão, daquele jeito amarrado, daquele jeito grosseirão, certo? Foi talhando, e lá na frente o filho se tornou uma pessoa forte, preparada para o mundo, preparado para a vida, amém, é isso aí. Reclame não. Não tem pai perfeito, nem tem filho perfeito, tá certo? O que tem é um Deus perfeito, o que tem é um Senhor que é agricultor, que conhece a terra que Ele vai preparar. E aí quando Ele prepara a terra e planta a semente, sabe o que Ele faz? Ele espera, descansa. Ele sabe o que Ele fez. Ele sabe como Ele preparou. Todo pai sabe o que está fazendo pelos filhos. Todo pai sabe o esforço que está fazendo para que seus filhos firmem seus corações, firmem suas mentes em Deus, firmem suas mentes, seus corações no seu trabalho, nos seus talentos, para que cresçam saudáveis, preparados para a vida. Para que lá na frente, quando a gente pendurar as chuteiras, se a palavra é essa, né? A gente possa pendurar as chuteiras com o coração tranquilo e em paz de que fizemos um bom trabalho. Sabe por quê? Porque o fruto vai chegar. Amém? O fruto chegará, querido, querida. O fruto da semente bem plantada, cujo solo foi bem tratado, vai acontecer. Amém? Então eu quero dizer a você que o fruto chegará. É só esperar em Deus. Amém? E sorte que haja aí no seu coração esse desejo. Senhor, olha, se tem alguma área aí no meu coração que precisa de tratamento, vem cá, Jesus. Passa com essa, sabe? Passa com esse arado santo aqui, afofa a terrinha lá dentro. Eu preciso, certo? Eu preciso ser mais misericordioso, eu preciso ser mais amoroso, eu preciso ser menos orgulhoso, eu preciso amar mais, eu preciso perdoar mais. Eita, eu não sei. Querido, querida, alô, é com você, certo? E Deus sabe. Certo? A questão é que você precisa reconhecer tudo isso.
E aí eu quero hoje agradecer a Deus, porque Ele colocou muito dessa figura preciosa do pai no coração de cada pai. Cada um do seu jeitinho, certo? Mesmo os pais que foram mais duros, certo? E olha, meu irmão, até para o pai ausente, Deus tem remédio, certo? Sabe por quê? Porque Ele está presente. Amém? Ah, mas o meu pai me abandonou. Sim. Se o seu pai, segundo a carne, te abandonou, o Pai Celestial nunca abandonou você. É por isso que você está aí. Viu? Abra os seus olhos e você vai ver que os cuidados desse Pai Celestial nunca deixaram de cercar você. Amém? Então, querido, querida, que Deus te abençoe, te use e te abençoe muito. E feliz Dia dos Pais. Parabéns, papai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento precioso juntos aqui. E te agradecer por cada filho, cada pai. Porque nós sabemos que cada filho um dia, quem sabe, haverá de se tornar um pai também. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que Tu enchas o coração desse povo, dessa sabedoria, para que a gente seja como Jesus. Que falemos do nosso Pai, que testemunhemos dele com a nossa vida. Que aprendamos com Ele a sermos mais misericordiosos, que aprendamos com Ele a termos mais humildade, que aprendamos com o Senhor a sermos aquela pessoa humilde que se permite deixar ser trabalhado pelas mãos do Senhor, para que a terra sempre afofada e sempre pronta para receber a boa semente, produza frutos e frutos para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos por isso, no nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eita coisa boa. Amém, queridos. Eu vou chamar a Cris para preparar aqui a nossa ceia. Temos um tempinho, vamos andar um pouquinho aqui para a gente não perder o nosso horário aí na live do Instagram. No YouTube vai ficar gravadinho, mais tarde você vai poder ver, tá bom? E vamos que vamos preparar a nossa ceia. Separe aí seu pão, seu vinho e vamos celebrar juntos. Amém. Se estivéssemos fisicamente na paróquia, nesse momento estaríamos agora fazendo, né, nosso ofertório com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E você tem feito, né? Eu louvo a Deus pela tua vida, por estar transferindo para o Banco do Brasil, pedindo boleto que eu faço, mando pelo Zap. E eu louvo a Deus que você possa continuar sendo fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas. Amém? Vou preparar a ceia. Amém, queridos. Tome seu pão, seu vinho e vamos celebrar a ceia juntos. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos deste. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto quantas vezes o repartirdes em memória de mim. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice nas suas mãos e, tendo dado graças, o bebeu. E o repartiu com seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos deste. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o repartirdes em memória de mim. Amém. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do Teu Filho, nós comemoramos até que Ele venha, sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, te dando graças, ó Deus, pelas inumeráveis bênçãos que recebemos por meio dele. E aqui te apresentamos a oferta de nós mesmos a Ti. E suplicamos que Tu santifiques com Teu Espírito Santo, te dignes a santificar com Teu Espírito Santo a este pão e a este vinho. E igualmente em cada lar, em cada local onde o pão e o vinho estiverem colocados sobre a mesa, santifica-os no Teu amor, para que nós, revestidos da Tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo Jesus na Tua Santa Igreja, por quem e com quem seja a Ti, ó Pai Onipotente, toda honra, toda glória e todo louvor, agora e sempre. Amém. Amém. Agora, de mãos dadas, irmãos, oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Aqui. Ana e Clóvis, vamos repartir o pão, juntamente com Ana e Clóvis, pedindo orações pela irmã Conceição. Daniel pede oração pelo amigo Tiago. Cléudia Elias pede oração pelo irmão mais velho, Clóvis César, que a criou com muito carinho e sacrifício junto com a sua mãezinha, pois oramos por ele. Oramos por Gabi, de Zetinha, de Zilma, por Gabi de Zilma, Gabizinha, que se recupere plenamente, para que se recupere. Amém, amém. Karina pede orações pelo esposo Ailton, que está hospitalizado, mas ainda inspira cuidados e agradece desde já pelo livramento. Ana Cristina, nossa irmã, pede pelo fortalecimento dos ministérios da Paróquia São Paulo e pela recuperação de Carlos Afonso. Amém, amém. E Edi pela sua saúde. E Edi pede ao Senhor pela sua saúde. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, irmãos. O cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Vamos dizer? Porque nós, embora muitos, somos um só corpo. Saudemos-nos uns aos outros no amor do Senhor, com um abraço da paz e vamos tomar a ceia. Amém. Amém. Levar o dedão? Lição? Leva o lição. Pronto, não precisa mais não. Para você. Pronto. Deixa eu comer a volta. Amém, queridos. Eu quero agradecer a todos pela presença amorosa, certo? Agradecer mais uma vez a todos os irmãos, aos dizimistas fiéis, que têm mantido a chama da Paróquia São Paulo viva. Irmãos, todos sabem que a gente continua pagando aluguel, mesmo com a paróquia fechada, e não está sendo fácil, mas pela fidelidade do Senhor, olha que coisa linda, olha. Nossa oração é para que Deus permaneça abrindo as fronteiras e abençoando largamente os lares daqueles que têm sido fiéis a Deus incessantemente. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, agora e sempre. Amém. Vamos orar juntos, encerrar esse momento litúrgico e quarta-feira estaremos juntos aqui mais uma vez para celebrarmos aquele momento carismático. Amém? Vamos orar. Terça também. Terça-feira tem a live dela, sexta-feira e no próximo domingo mais uma vez estaremos aqui. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, pedindo a tua bênção para toda essa semana e mais uma vez que tu abençoes todos os pais desse país, desse mundo, para que com sensibilidade e amor transformem o mundo que tu queres. Amém. Dá a cada um essa autoridade em amor para fazerem o seu papel e fazendo isso por amor a Cristo, nós cremos no mundo melhor. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Amém. Beijo, amamos queridos. vocês. Feliz Dia dos Pais, Amém. meus queridos. Amém. Valeu.